Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast Literalmente, o podcast que come ovo porque a carne tá cara. Bom dia, Gabriel, tudo bom? Bom dia, boa tarde e boa noite, né? Eu sempre dou o do momento, mas esqueço que podcast não é rádio. Pode ser a qualquer hora que você aí esteja ouvindo, mas aqui no Brasil é bom dia. Em Portugal também. Já vou fazer aqui o meu omelete. O problema é que até o carro do 30 ovos por 10 reais não está mais 30 ovos por 10 reais, porque aumentou a gasolina e aumentou o preço do ovo, né? Tá bravo. Tá bravo. Mas enfim, 2022 acaba. O Brasil acaba antes. Será? Espero que não, né? Bom, hoje é o nosso episódio do Faustão, Melhores do Ano. A gente vai falar a gente vai falar pouco, né? As pessoas podem ficar tranquilas hoje, porque tem mais convidado do que a gente falando. São os melhores livros que a gente leu no ano e a gente convidou 8 pessoas para participarem aqui do nosso podcast. Eles vão falar das suas preferências aí de 2019. Não necessariamente um livro de 2019, mas as melhores leituras que eles fizeram nesse ano que está acabando. Certo. Vamos lá, Rafael. Rapidinho, para não ficar longo demais. Exato. Vamos lá. Meu melhor livro em 2019 não é um livro de 2019, foi lançado em 1980, e é Respiração Artificial, do Ricardo Pilha. A gente falou sobre ele bastante no episódio 16 aqui do Literalmente. Exato, o primeiro da Voz Ursal. E, enfim, é um livro, ao mesmo tempo que ele é um livro complexo, porque tem vários narradores, tem 1 milhão de referências a outros escritores, a filósofos, a política argentina do século XIX, mas o Ricardo Pilha escreve muito bem, consegue fazer um livro bastante fluido, com uma leitura que vai muito, muito boa. É um livro enriquecedor, né? Vamos falar assim, já que a gente não usa nenhum clichê desde da sua citação a Brecht. Que foi no episódio do Pilha. Foi no episódio do Pilha, né? Por causa do Plata Queimada. Então é isso, fica aí essa dica. E uma coisa até, é um livro que você vai descobrindo coisas até depois que você acaba de ler, porque só 2 meses depois que eu li o livro, eu descobri uma referência ao filósofo Wittgenstein, que no livro tem um personagem, um polonês chamado Tardelski, que foge para a Argentina durante a Segunda Guerra Mundial, e lá ele briga com todos os filósofos argentinos e vai dar aula para adolescentes. E aí eu descobri e aí ele fala que esse Tardelski foi aluno do Wittgenstein na Europa. 2 meses depois de ler o livro, eu descobri que o Wittgenstein fez isso. Que ele brigou com todo mundo lá depois da Primeira Guerra Mundial e foi para o interior da Áustria dar aula para adolescente, igual o personagem. Então é isso. Então, a conversa que o Emílio Renzi lá, que é o pseudônimo do Ricardo Pilha, o alter ego, na verdade, do Ricardo Pilha, né? Tem com o Tardelski, na verdade, não é pseudônimo porque é o nome dele mesmo, né? Então a conversa que o Tardelski tem com o Emílio Renzi, né, que é o alter ego do Ricardo Pilha, é, na verdade, uma conversa do Pilha com o Wittgenstein, né? Então, assim, são 1 milhão de referências, quase uma capa do disco Sgt. Peppers, assim, né, transformada em livro, e vale muito a pena. Boa. Bom, o meu é o... Bom, deixar claro que quem quiser ouvir mais sobre o Respiração Artificial, tem até a fala da Lorena, sua amiga que participou do nosso programa. Escutem o Voz da Ursal. Sim, sobre o Ricardo Pilha. A Lorena fala até dos paratextos do livro, né, que é dedicatória, coisas que são acessórias ao texto, mas que ajudam a entender o todo. Bom, é isso. Bom, o meu livro preferido de 2019 foi o Meu Ano de Descanso e Relaxamento, da Otessa Moschweg. Eu não falei dele aqui no podcast, mas é um livro sobre uma garota que decide tirar 1 ano de hibernação tomando remédio. Ela consulta uma psiquiatra louca. Ela tem umas questões envolvendo os pais dela. Aí acho que vale a pena ler o livro, porque senão é muito spoiler. Então ela decide se desligar de tudo. Ela é bem sucedida, tem um bom emprego, mas ela vai enjoando um pouco da vida assim e decide dormir durante 1 ano. O livro se passa em Nova York do ano 2000 e culmina com um episódio que, se você fizer as contas aí de 1 ano, todo mundo consegue imaginar o que é. E o bom do livro é que ele tem um humor do qual a impressão que dá é que ele não se propõe a ser engraçado, mas a personagem é tão cética, tão seca com as relações dela, que ela tem umas tiradas muito boas. Enfim, recomendo muito a leitura. O livro foi lançado agora recentemente no Brasil pela Todavia.
Pode comprar que você não irá se arrepender. Show. Agora vamos aos convidados? Vamos aos convidados. Quem é o primeiro? Bem, o primeiro dá para chamar de nosso padrinho, Rafael? Pode ser. Então, o primeiro é o Rodrigo Casarini, lá do Página 5, blog/podcast do UOL. Ele que já indicou a gente no podcast dele. E ele aceitou participar também. E vamos ver qual é o livro que ele considera a melhor leitura dele de 2019. Boa. Rafael, Gabriel, tudo bem? Ouvintes do Literalmente, como vocês estão? Bom, aqui quem fala é o Rodrigo Casarini, eu sou jornalista, eu edito Página 5, que é o blog de livros do UOL. E obrigado pelo convite para falar dos melhores do ano. E entre os melhores do ano, com certeza o meu São Paulo também não está, viu? Como o Botafogo de vocês, como o Fluminense de vocês, a Pindaíba por aqui também está grande. Bem, o livro que eu vou destacar foi um dos queridinhos desse ano, teve um hype gigantesco. E a gente sabe que muitas vezes o hype e a qualidade não necessariamente andam juntos, né? Mas no caso de Marrom e Amarelo, do Paulo Scott, que saiu pela Alfaguara, que viveu aí esse momento de melhor livro de todos os tempos da última semana da nossa literatura, todos os elogios realmente condizem com a obra, valem a pena. Eu acho que ele está focando bastante aí, pelo que tenho visto, junto com o Torto e o Arado, do Itamar Vieira Júnior, como um dos grandes livros do ano. São os dois que eu mais tenho visto nas listas que começam a surgir, né, nessa fase da vida, de dezembro, aí, com as pessoas pontuando quais as melhores leituras que fizeram ao longo de 2019. Bom, em Marrom e Amarelo a gente é apresentado a Federico e Lourenço. Eles são irmãos que, apesar de filhos de mesmo pai e mãe, carregam na pele uma diferença que costuma ser crucial aqui no Brasil. Um é negro, o outro é pardo. É o Federico, o irmão pardo, mais velho, bem menos sociável do que o Lourenço, que é aquele cara super cativante, que onde chega arruma amigos, que puxa a história. O Federico ele integra uma comissão do governo que não tem um mandatário específico, mas já a gente percebe que é uma coisa bem semelhante ao que a gente está vendo por aí. É responsável por discutir o futuro das cotas raciais. Entre as pessoas que não estão nem aí para o assunto e outras que sugerem soluções absurdas, a gente se depara com elementos do racismo e do colorismo que permeiam a nossa sociedade, que fazem parte do nosso cotidiano, mesmo que muitas vezes a gente não se atente para isso. Eu acho que principalmente a questão do colorismo é abordada de uma maneira na obra que seria super importante que a gente tratasse de maneira mais séria na nossa sociedade. O que é ser negro? Em que ponto que a pessoa passa a ser tratada como negro? Porque a gente sabe que o racismo é estúpido. Então o racismo, ele, como preconceito, ele surge a partir de uma impressão da pessoa. Então, uma pessoa de origem negra, que, por exemplo, tem a pele branca, ou seja, pardo, que nem no caso do livro, vai ter um tratamento diferente de um negro retinto. Só que enquanto Federico está vivendo atordoado lá em Brasília com essas questões, pensando soluções para um dos grandes problemas do Brasil, a amizade e a lealdade que ele tem a Lourenço se juntam a umas questões não resolvidas dos dois em Porto Alegre e obrigam que o Federico deixe Brasília e volte para Porto Alegre para resolver os problemas pessoais. E aí eu me lembro de um romance, O Próximo da Fila, do Henrique Rodrigues, que tem uma cena emblemática. No Próximo da Fila a gente conhece a história de um atendente de lanchonete que em certo momento ele aprende a como limpar a lanchonete. E o Henrique escreve, né, que você tem que pegar o esfregão, colocar no chão e fazendo o sinal de 8 e andando para trás. Você faz o sinal do infinito e anda para trás. Você faz o sinal do infinito e anda para trás. E a tensão que existe no Marrom e Amarelo, eu acho que passa muito por aí, do quanto o nosso progresso, o nosso andar para frente, que deveria ser, parece sempre caminhar para trás. Porque por mais que a gente tenha avanços sociais, a gente tenha avanços importantes, inclusive na questão racial, e é indiscutível os avanços que nós tivemos aí na última década, ou neste século até aqui, sempre dá a impressão, né, que o Brasil caminha, depois regride, caminha, depois regride. E nesse momento que a gente parece apenas regredir, isso se acentua bastante. E na história, tanto a questão racial está nesse momento emperrada ou regredindo, quanto a trajetória pessoal do Federico regride a um ponto que a gente faz pensar em que momento que a gente consegue se desvincular da vida que a gente teve, do passado que a gente teve em algum lugar, para realmente viver uma nova realidade, viver uma nova condição, se é que em algum momento isso é possível.
como muitas vezes já foi dito do Marrom e Amarelo, o leitor ele sai aí do livro com muito mais perguntas, muito mais inquietações, muito mais provocações do que qualquer tipo de resposta clara. É uma obra que faz refletir bastante sobre essa questão abordada. E dentro da própria obra do Paulo Scott, eu acho que faz um par muito bem feito aí com o Habitante Irreal, nessa proposta de retratar, refletir e expor problemas super importantes que a gente tem aqui no Brasil. Então, dentre vários melhores do ano que a gente sempre pode ter, não é necessariamente que foi exatamente a melhor leitura que eu fiz no ano, mas sem dúvidas é uma das melhores leituras e entra muito bem aqui, eu compro a briga por ela, então Marrom e Amarelo fica aí como meu destaque, tá bom? Mais uma vez, obrigado pela participação, espero, quem sabe um dia conhecê-los pessoalmente, tomar uma cerveja, tá? Valeu, um abraço! Bom, a gente ouviu aí o Rodrigo. Você já leu, Gabriel, o livro do Paulo Scott, não? Rapaz, literalmente, em homenagem ao nosso podcast, é o próximo livro da minha lista. Tá aqui na pilha já, separadinho. O meu também tá aqui aguardando. Comprei agora quando o time do Brasil. Vamos ver se... Imagino que seja bom, porque eu não ouvi ninguém falar mal desse livro até agora. Exato. Bom, próxima convidada é a Carol Medeiros, minha amiga que mora na Holanda, que criou um clube do livro esse ano. Ela se propôs a ler só mulheres em 2019. Vamos ver quem ela indica. 2019 foi um ano muito especial na minha relação com os livros e com a literatura. Eu me dediquei em 2019 a ler somente mulheres, para ocupar, para povoar a minha lista de livros lidos ao longo da vida, que estava muito desigual, vamos dizer assim, tinha muito mais homens do que mulheres, então eu decidi esse ano fazer esse encontro com autoras, com a temática feminina e feminista, com protagonistas, mulheres, né, escritos numa perspectiva com as quais eu me identifico sendo mulher, e foi um ano de muitas descobertas, de encontros, com temas e com histórias que me falaram muito profundamente ao coração. Mas eu queria chamar a atenção para um especialmente, que é Porque o Pássaro Canta na Gaiola, que é da Maya Angelou, que além de ter um livro extremamente potente, né, ela é uma biografia, ela na parte da infância dela, então fala da dor do crescimento, fala do que é ser uma mulher negra né, na sociedade e na sociedade americana, mas ao mesmo tempo é escrito, a Maya é poeta, então ela escreve lindamente, então é um livro que é fundamental, é triste, é profundo, é doloroso, é sensível e é magistralmente escrito, então eu muito recomendo a Maya. E 2019, ao lado desse desafio que eu me coloquei de ler somente mulheres, eu acabei criando um clube do livro com amigas que, como eu, gostam de ler, queriam se comprometer a ler, queriam discutir também, né, e partilhar o que tinham lido, o que tinham achado, o que tinham aprendido, o que tinha tocado, o que tinha revoltado, e a gente criou o Livinho, que é o Clube do Livro. Uma vez por mês a gente se reúne, escolhe um livro que vai ler para o próximo mês. Ele tem sempre que ser de uma autora de um país diferente e preferencialmente com um estilo diferente do anterior. Então a gente já leu cartas, a gente leu romance histórico, a gente está lendo agora uma ficção. A gente começou o Clube do Livro com a Chimamanda para educar crianças feministas, que obviamente deu pano para manga nas discussões, nas reflexões, e eu eu já tinha lido, né? Eu já li alguns livros da Chimamanda, os que falam sobre feminismo e também ficção. Esse ano eu li Meio Sol Amarelo, que eu amei dela, é muito bom. Então, foi uma realização criar esse Clube do Livro, participar, né, estando fora do Brasil, podendo ler na minha língua, falar na minha língua e, enfim, partir também de um olhar que está permeado da cultura brasileira, né, que é o nosso, a gente não tem como se destacar de onde a gente veio. E 2019 também foi um ano que eu descobri o audiobook, eu nunca tinha me dado essa oportunidade,
E aí, por uma necessidade de, às vezes, ouvir alguma coisa no caminho, né, andando de bicicleta, que é o meu meio de transporte aqui, juntamente com podcasts, que são os meus grandes companheiros, eu dei uma chance para o audiobook, eu adorei. Ouvi o livro da Michelle Obama, que é uma pessoa que eu já admiro muito, passei a admirar ainda mais depois que eu ouvi, né? E acho que para finalizar também teve as leituras que eu faço com a Alice, né? Ela já lê, ela tem 9 anos, mas eu ainda leio com ela muitos livros. E a gente, esse ano, entrou no mundo do Harry Potter. Ela já tinha visto alguns filmes, não tinha achado grandes coisas, mas eu adoro Harry Potter, meu marido também. A gente resolveu trazer os livros nossos em português do Brasil. Eu li o primeiro com ela, da Pedra Filosofal, e ela adorou. Ela já está agora no terceiro, lendo sozinha. Eu leio um pouco com ela, às vezes um capítulo ou outro, mas ela basicamente lê sozinha. Enfim, é uma autora que tem uma história incrível de superação, que é extremamente famosa hoje, né, que é uma das escritoras mais importantes da contemporaneidade, possivelmente uma das inglesas mais famosas e ricas do mundo, mas quem conhece como ela começou sabe que ela inclusive escolheu J.K. Rowling para assinar os livros justamente porque se ela colocasse o nome dela de mulher, se ela foi identificada como uma mulher escrevendo um livro de literatura mágica, né, infantil, ela possivelmente não teria espaço. Então é por essas e outras que eu me dediquei a ler mulheres esse ano, para ocupar esse espaço e para valorizar e reconhecer a grandeza da literatura feminina, né, e feminista. Então, acho que é isso. Eu tenho uma lista enorme de livros que eu posso indicar, que eu li, que eu gostei, alguns outros que nem tanto. E para o ano de 2020 eu vou retomar a leitura de Sapiens, que eu tive que parar por esse compromisso, né? Eu terminei 2018 lendo Sapiens, mas não finalizei o livro, dei uma pausa e vou voltar agora em 2020. É isso. Oi, Carol, obrigado por participar com a gente. E grande indicação, hein, Rafael, que eu também já li esse livro. É um livro pesadíssimo, né? Que a gente aqui só fala de livro pesado nesse podcast. Sim. Mas eu também indico muito. E, enfim, é uma leitura muito potente mesmo. A próxima convidada também escreveu um grande livro e, enfim, também está entre uma das minhas melhores leituras de 2019. É a Eliana Alves Cruz, autora do Crime do Cais do Valongo, um livro que a gente vai falar sobre ele em 2020. Sim. Já convidado de novo a Eliana para participar de novo. Participar outra vez. E, enfim, vamos ver a indicação dela. Olá, pessoal do podcast Literalmente, aqui é Eliana Alves Cruz, escritora. Minha tarefa aqui é falar sobre a minha leitura preferida de 2019. Olha, que difícil, visto que eu já li bastante coisa esse ano. Ainda estou lendo outras tantas coisas, mas se é para destacar eu destaco Luanda, Lisboa, Paraíso, da Djaimília Pereira de Almeida. É um livro muito bonito que ganhou o Prêmio Oceanos com muita justiça, porque fala de questões muito importantes para nós na atualidade, fala sobre deslocamento, fala sobre ser imigrante, ser estrangeiro, fala sobre o abandono do lar, fala sobre companheirismo, sobre pai e filho, sobre relações familiares. É um livro que eu recomendo muito. E é isso. Muito obrigada. Um abraço. Leiam sempre. Bom, obrigado, Eliana. Lisboa, Luanda, Paraíso também está na lista de leitura. Foi premiada agora com o Prêmio Oceanos, o antigo Portugal Telecom. Então, provavelmente é outro livro que estará no podcast em 2020. Bom, a nossa próxima é a Gabriela Maia. A Gabriela tem um podcast também sobre literatura, é o Põe na Estante, e ela topou participar também. Vamos ver quem ela indica. Olá, Rafael, Gabriel e ouvintes do Literalmente. Eu sou a Gabriela Maier, sou jornalista e sou autora do Põe na Estante, que é uma página no Instagram, @Põe na Estante, e é também um podcast, está nos principais tocadores, um clube do livro em formato de podcast. A gente fala em cada episódio sobre um livro. Nessa temporada que está no ar agora, é a segunda, o tema é Leia Mulheres, então estamos lendo textos de autoras brasileiras e estrangeiras.
E obrigada pelo convite para falar com vocês. Acho sempre difícil fazer essa escolha de melhor livro do ano, né? Vocês disseram que não precisava ser necessariamente um livro lançado em 2019, mas o que eu mais gostei de ler em 2019. Eu li muitas coisas boas em 2019, muita ficção e muita não ficção também, mas vou ficar com o livro da Elvira Vina, Nada a Dizer. Foi um livro que conversou bastante comigo, além de ser boa literatura. Então, por isso eu o escolhi. É a história de uma mulher que descobre que o companheiro dela, um companheiro de mais de 2 décadas, está tendo um caso com uma amiga dele, uma mulher mais jovem, e a partir desse caso, a vida deles meio vira de ponta cabeça, porque ela vai repensar toda a existência dela mesma, toda a relação que eles construíram, os silêncios que foram feitos ao longo dessa relação e os silêncios que se fazem no momento em que ela descobre essa traição. Era uma vida comum, uma vida de um casal comum, que tinha filhos, tinha netos, tinha uma convivência familiar, social com alguns amigos, e que de repente se vê diante de um dilema aí de escolhas a serem feitas, de perguntas a serem respondidas ou não serem respondidas. É um livro muito intenso, eu diria. É uma protagonista que não tem nome e que não dá nome às outras mulheres da história. A amante, por exemplo, só aparece com a letra inicial, não tem o nome dela. Mas os homens todos são nomeados na trajetória que ela vai contar. E ela vai avaliar como é que funciona essa relação amorosa nesse momento, como é que não funciona essa relação, o que funcionou e o que não funcionou na vida conjugal dos dois ao longo dos 20 anos em que eles estiveram juntos, e é o que eles estão dispostos a fazer nesse momento em que eles se veem diante de uma situação tão difícil e tão dolorosa para todo mundo. Bom, então essa é a minha escolha de 2019, como eu disse, uma escolha difícil de fazer, mas vou ficar com ela. Elvira Vina, Nada a Dizer, é um livro lançado pela Companhia das Letras, que tem... Deixa eu ver aqui que eu estou olhando para ele, que tem 162 páginas. Essa é a minha recomendação também. Se não entrou na sua lista de 2019, de repente pode entrar na sua estante em 2020, tá bem? Obrigada. Bom fim de ano, bom início de ano e boas leituras para todos. Obrigado, Gabi, por participar. Boa intimidade chamando de Gabi, deve ser por causa do podcast dela, o Põe na Estante, que parece você que tá na sala já é da casa conhecido. dela, ouvindo, eles conversarem sobre livros, assim. Obrigado por participar. E Elvira Vinha também é uma ótima indicação, uma escritora muito forte, assim, ela também é impossível ficar indiferente a qualquer livro dela. O nosso próximo convidado também tem podcast, 2, na verdade. Um só sobre basquete, que eu indico para quem gosta de basquete, e o outro sobre jornalismo, mas eu vou deixar ele falar mais aí. É o Rodrigo Alves, jornalista, que eu tive a honra de trabalhar com ele por quase 10 anos. Vamos ouvir a indicação dele. Fala, Gabriel. Fala, Rafael. Tudo bem? Um prazer trocar uma ideia com vocês aqui no Literalmente. Bom, eu sou o Rodrigo Alves, eu sou jornalista, trabalho hoje no Sport TV, sou comentarista de basquete e tenho hoje 2 podcasts, o 2 Pontos, que é um podcast de NBA que eu faço com o Rafael Roque, e o Vida de Jornalista, que é um podcast de jornalismo, de conversas com profissionais da área, contando bastidores da profissão, bastidores de coberturas, de reportagens. E por causa do Vida de Jornalista, hoje eu acabo lendo mais livros de não ficção do que de ficção, o que nem é o que eu prefiro para minha vida, não. Eu até gosto bastante de ler ficção, mas por causa do trabalho eu acabo caindo mais em livros de reportagem, por exemplo, e livros de não ficção em geral, que tenham a ver com alguma entrevista que eu vou fazer para o podcast, por exemplo. Então, por causa do Vida, ao longo de 2019, eu fui muito nesse tipo de livro. E aí, quando eu estava pensando agora em qual foi a coisa mais legal que eu li ao longo do ano, quase todos os livros que me vieram à cabeça foram livros de não ficção e a maioria livros que eu usei para fazer entrevistas para o podcast. E aí eu lembrei que no início do ano eu li um livro que não é de 2019, é um livro lançado em 2015, chamado O Nascimento de Joyce, que eu acho que foi o livro mais legal que eu li ao longo desse ano. Para quem quiser procurar, o Joyce é Joycy. É um livro da Fabiana Moraes, que é uma das maiores repórteres que a gente tem, uma jornalista de Pernambuco, que escreveu esse livro a partir de uma reportagem que ela publicou no Jornal do Comércio em 2011. A reportagem ainda foi publicada 4 anos antes do livro, e foi uma reportagem que ganhou o Prêmio ESSO de jornalismo, teve uma repercussão muito grande na época,
E o livro se chama O Nascimento de Joyce porque ela conta no livro a história, na reportagem, a princípio, a história da Joyce, que é uma transexual que faz a cirurgia de redesignação sexual, né, a troca de sexo, ela faz pelo SUS, em Pernambuco. E a Fabiana acompanhou todo esse processo, né, chegou até a Joyce, e a Joyce é uma transexual que ela sofre até um preconceito duplo, além do preconceito que já se tem, né, com pessoas trans, porque ela não tem as características do que a sociedade define como sendo o feminino, né? Ela não tem aquele cabelo grande, a maquiagem, ela não tem feições do que se define na sociedade como feminino. Então ela ainda sofre uma nova camada de preconceito que torna a jornada dela ainda mais difícil. E a Fabiana acompanhou isso de muito perto, literalmente de perto. Ela acompanhou, chegou a morar junto com a Joyce durante um tempo, acompanhou muito de forma vívida ali aquela jornada dela e transformou isso numa grande reportagem que foi premiada com ESSO e depois, alguns anos depois, ela publica esse livro, O Nascimento de Joyce. E o livro é dividido em 3 partes. Eu acho que ele pega não só jornalistas, né? Para quem é jornalista, acho que é um livro imprescindível, porque ele tem na primeira parte a reportagem em si, né? Que foi publicada no Jornal do Comércio, e aí eu acho que é a parte que pode interessar mais para o público geral também, porque quem gosta de uma boa história, bem contada, bem narrada, bem escrita, vai gostar muito de ler a história contada pela Fabiana. E depois ela conta na segunda parte do livro os bastidores dessa reportagem, como foi o envolvimento dela com a Joyce, a relação conflituosa em alguns momentos, porque a Joyce também é uma pessoa de temperamento difícil, é uma relação que chegou a acabar em determinado momento, elas chegaram a romper essa relação. E no terceiro, na parte final do livro, na terceira parte, é um ensaio, uma reflexão sobre a subjetividade no jornalismo, que é o quanto o jornalista pode e deve se envolver com a pauta. Porque quem acompanha jornalismo, quem trabalha com isso, já ouviu inúmeras vezes essa história de que o jornalista tem que ser imparcial, que o jornalista não pode se envolver, que tem que olhar tudo de fora, o que é uma grande balela, né? Você não consegue contar uma história sem que você parta da sua perspectiva daquela história. E a Fabiana discute muito isso, inclusive na academia, na universidade, ela estuda esse assunto e tem muita propriedade para falar, então ela fala muito bem sobre isso nessa terceira parte do livro. Para mim é um livro assim, super completo para quem gosta de jornalismo e para quem gosta de boas histórias, porque a história da Joyce é muito boa, uma história muito bem contada e muito bem escrita pela Fabiana. Depois dá para você saber os bastidores dessa reportagem, e eu até depois gravei um episódio no Vida de Jornalista com a Fabiana, em que ela conta também os bastidores da reportagem. E por fim, uma discussão acadêmica no livro, mas acadêmica no sentido mais bacana, assim, de você discutir a fundo aquilo ali, que é sobre essa questão da subjetividade no jornalismo. Foi um livro que eu não tinha lido ainda, li bastante depois, né, do lançamento, mas gostei muito de ter lido, de ter conhecido, fiquei muito feliz de encontrar esse livro e o trabalho da Fabiana, que tem várias outras reportagens super importantes, então recomendo para quem quiser. O Nascimento de Joyce, o subtítulo é Transsexualidade, Jornalismo e os Limites entre Repórter e Personagem. Adorei o livro, espero que vocês gostem da dica também. Parabéns pelo podcast, está encerrando esse ano aí, espero que tenha sido de muita leitura para todo mundo e que a gente possa ler mais em 2020. Um abraço e até mais. Bom, obrigado, Rodrigo. Estou acostumado a ouvi-lo nas transmissões da NBA e escuto o podcast também, o Vida de Jornalista, que é, para quem gosta de jornalismo, é uma bela indicação aí. Eu vou deixar o episódio com a Fabiana Moraes aí, que o Rodrigo citou, e também indico vários outros também, que são várias histórias que ele consegue no podcast dele, no Vida de Jornalista. Uhum. Tem, por exemplo, a Renata Lopetri contando como ela conversou com o Roberto Jefferson e descobriu o escândalo do Mensalão. Tem a Amanda Audi do Intercept contando como é que ela conseguiu sentar no avião do lado do Magno Malta e ouvir todas as lamúrias do Magno Malta sobre o Bolsonaro. Sim. São 1 milhão de histórias e, inclusive, ele fechou a temporada dele de 2019 com uma entrevista com José Hamilton Ribeiro, que teve na Guerra do Vietnã e pisou numa mina terrestre lá. Enfim, então, o José Hamilton conta tudo, desde como ele conseguiu o visto para entrar no Vietnã até a volta dele, a recuperação, enfim, um episódio muito bom mesmo. O livro do Hamilton é muito bom, é O Gosto da Guerra, foi lançado numa coleção já há algum tempo da Objetiva, só com livros de guerra, tem Vassili Grossman, tem
a Martha Gellhorn, e ele está nessa coleção também, é quase que um diário dele do Vietnã. É excelente livro. Bom, nosso próximo convidado é o Carlos Bertazzo. Carlinhos já é nosso sócio oficial aqui, sua segunda participação aqui no podcast. É o nosso consultor oficial de quadrinhos. Exato, especialista em gibi. Ele vai indicar o seu livro do ano e vai indicar também o seu melhor gibi de 2019. Vamos ouvi-lo. Bom, gente, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em qual parte do mundo todo mundo tá nesse momento, mas o meu livro predileto, assim, eu acho que é o livro que eu mais indiquei. Talvez não seja o meu livro predileto realmente do ano, mas foi o livro que eu mais indiquei, que é As Coisas que Nós Perdemos no Fogo, da argentina Mariana Enríquez. Eu li a versão em inglês por questões geográficas, porque eu estou em Montreal, mas ele é originalmente da Argentina, foi lançado no Brasil. A Mariana Enríquez, ela foi convidada da Flip, então tem bastante coisa dela. Agora tem as coisas dela estão saindo no Brasil, e é um livro de terror, um dos melhores que eu li na vida, e só que é um livro de terror que oscila entre o que realmente te provoca o medo, o real ou o sobrenatural. E o que é real, o que ela usa como real, é o passado argentino. É a crise econômica, é a pobreza, é a ditadura, é o medo da polícia, é o medo da desigualdade social. Ela usa isso em cada história. São contos, a maioria dos contos, a grande maioria dos contos é com personagens femininas, muito boas, e é como essas personagens lidam com esses microtraumas da realidade argentina. Então, quando você chega ao final de cada história, você pensa, eu tô com medo ou eu fiquei de uma maneira incomodado por causa de algo real ou por causa de um fantasma ou algo sobrenatural? Essa é a magia desse livro. Eu recomendo demais As Coisas que Nós Perdemos no Fogo. Esse título é o título do último conto do livro, e vão na certeza, porque é um excelente livro de contos. Só que eu também vou indicar um quadrinho, porque foi o quadrinho mais legal que eu li esse ano, o mais importante, vamos dizer assim. É Sabrina, do Nick Narzo. Ele foi lançado em 2018, mas eu li esse ano, e é aquele tipo de história que você tem um plot básico, que é de desaparecimento, assassinato, só que totalmente ligado com o que a gente vive hoje em dia no mundo, no Brasil e principalmente nos Estados Unidos. Sabrina é uma menina que ela desaparece, e a gente descobre nas primeiras páginas que ela morreu, e ela foi morta de uma maneira brutal por uma pessoa que queria viralizar o crime na internet. E por esse crime se tornar tão midiático, ele começa a ser abraçado pela parte mais podre e mais densa e mais profunda da internet, e ele vira um estudo sobre as teorias de conspiração e as fake news. Então você tem... Foi a primeira obra de arte que eu vi que lida como a fake news e como a teoria da conspiração age diretamente na família dos envolvidos. Você tem a irmã da Sabrina, que sofre com malucos falando que aquilo tudo é uma mentira, que ela não morreu, que foi tudo uma coisa... eles falam que são atores, que os atores de crise, né, que eles falam nos Estados Unidos, e você tem o namorado dela que começa a cair. Ele tá tão traumatizado que ele começa a cair, ele começa a acreditar nas fake news. E é um dos melhores estudos que eu vi com isso. Tem várias discussões importantes que estão muito no imaginário dos Estados Unidos agora, mas é uma leitura para qualquer país. Acho importantíssimo. Sabrina, do Nick Narzo, saiu nos Estados Unidos pela Drawing Quarterly, mas eu acho que vai sair logo no Brasil. Ele tem a cara de editoras como Mino ou como a Nemo, então podem esperar. Então é isso aí. Feliz ano novo para todo mundo aí, e continuem ouvindo o podcast, que é muito legal, e eu espero participar no futuro mais vezes. Um grande abraço para todos vocês.
Bom, é isso. Mariana Henriques também, forte candidata a participar do Vozes da Ursal em 2020. Gabriel já leu As Coisas que Perdemos no Fogo, né? Vai Sim, pistolar, acho que Gabriel? eu gosto mais da Samantha Schweblin, que já participou das Vozes da Ursal. Então eu Sim. indico a Samantha aí pro Carlinhos, já que ele gostou de uma, provavelmente ele vai gostar da outra também. É isso. Bem, o próximo convidado também é uma voz conhecida, e não só uma voz conhecida, como um rosto conhecido, uma barba conhecida, e enfim, tem também virou um best-seller em 2019, já que o livro dele de crônicas, Bula para uma Vida Inadequada, ficou entre os mais vendidos da editora Dublinense praticamente o ano inteiro. É mesmo. Bem, quem segue o Livrada já sabe de quem eu estou falando, é o Yuri Alhanat, que fez a gentileza aí de mandar um áudio também pra gente. Vamos ouvir a indicação do Yuri. Olá, Rafael Gabriel. Olá, amigos do podcast. Bom, me pediram para eu falar sobre talvez a minha melhor leitura de 2019. É sempre muito difícil a gente elencar isso quando a gente fala de livro, né? Eu nunca sei escolher um livro só. Mas se eu fosse falar da minha grande descoberta literária, que é uma descoberta pessoal, porque o livro não foi lançado esse ano, mas foi um livro que me deu a oportunidade de conhecer outros livros do mesmo autor, que eu devorei assim, com a mesma vivacidade que eu devoraria uma novidade literária nacional. Mas se trata do livro O Senhor do Lado Esquerdo, do Alberto Mussa. O Senhor do Lado Esquerdo é um romance que faz parte de um projeto literário desse autor carioca chamado Compêndio Mítico do Rio de Janeiro, em que consiste em cada livro, são 5 livros, cada livro é um crime que acontece num século diferente na cidade do Rio de Janeiro. E sempre esses crimes vão estar envoltos em uma aura mística, e esse componente sobrenatural, enfim, ele está ligado em muito às tradições africanas, ou indígenas, ou, enfim, ciganas, etc. Cada livro, o Mussa muda um pouco o escopo, mas trata-se de explorar literariamente os muitos mitos e mitologias e religiões e tradições que os muitos povos que fizeram o Brasil trouxeram para o país na época, né? Isso, então, a gente tem um crime do século XVI, do século XVII, XVIII, XIX, XX, né? Cada um deles, então, explorando um aspecto diferente do nosso povo, né? Da nossa gente. Então, esse eu achei um livro sensacional. É muito interessante também que o Mussa, nesse livro especificamente, ele coloca em meio à narrativa dele alguns contos que ele viria a desenvolver melhor depois no livro dele que ele lançou, chamado Contos Completos, né? E chama Contos Completos esse livro porque ele realmente diz que não vai fazer mais nenhum conto depois dessas curtas narrativas aí, né? E a narrativa dele, né, além de ser um policial, é também uma narrativa histórica. Ou seja, o narrador dele tem um domínio muito forte da história do Rio de Janeiro. Então, a história de né, lugares importantes para a cidade até hoje, né, lugares, bairros centrais do Rio, que ele explora, né, esse crime ele se passa mais no centro da cidade, né, mas em outros livros já explorou a região ali do Lago da Carioca, do Catumbi, enfim, várias outras localidades que são muito conhecidas pelas pessoas que são do Rio de Janeiro. E quem não é do Rio de Janeiro se sente muito instigado a conhecer essa cidade. E eu acho que o Mussa, com esses livros, ele tem esse projeto de fazer a gente se reencantar pela cidade e, consequentemente, pelo nosso país, para a gente se tomar de uma historicidade que o país tem e que nem sempre é muito explorada, né? Principalmente nesse componente místico. A gente é muito ligado, às vezes, em mitologia nórdica, em mitologia grega, e a gente não se liga que aqui tem muita coisa interessante trazida nesse caldeirão cosmopolita que foi, né, o Rio de Janeiro em séculos passados, né, com muitas etnias africanas que vieram para cá, com as tribos indígenas e os tamoios que fizeram a aliança franco-tamoio
para tentar expulsar os portugueses. Enfim, então tudo isso ajuda a gente a se sentir mais parte dessa terra, né, desse chão. Então acho que a literatura tem muito esse papel também, que é esse papel de dizer a gente mesmo quem a gente é, de onde a gente veio e aonde a gente está nesse exato momento, né? Então acho que esse livro do Mussa, O Senhor do Lado Esquerdo, colabora muito para isso. Para mim foi a grande descoberta do ano. Depois desse livro eu acabei lendo mais uns outros 3 livros do Mussa da mesma coleção, né? Então, incluindo o último que foi lançado, que concorreu ao Jabuti agora, que é a Biblioteca Elementar, e foi o último romance que ele publicou. Então eu estou bem encantado de descobrir esse Rio de Janeiro mágico que ele narra, tá? Então seria isso. Muito obrigado, galera. Tchau, tchau. Bom, obrigado, Yuri, pela participação. Yuri, que se o Rodrigo Casarim é o nosso padrinho do blog, Yuri pode ser considerado meu padrinho do Sociedade Dividida. Elogiou meu livro lá no programa dele no YouTube. Então, só tenho a agradecê-lo. Eu também agradeci muito ele que teve uma virose aí, mandou mesmo assim. E melhoras aí pro Yuri. Não esquece o casaquinho, cara. Faz frio em Curitiba. E excelente indicação. Alberto Mussa tem uma série sobre o Rio de Janeiro, século a século. Reforço a dica do Yuri. Bom, e nossa última convidada é a Fabiane Pereira. A Fabi apresenta o Faro MPB, que agora está na Rádio Mood, programa sobre... Ela descobre novos talentos da música, já há mais de 10 anos que ela tem esse programa. Ela tem um canal no YouTube, que é o Papo de Música, entrevista diversos cantores e atores e mais gente ligada à música. Já falou com Lulu Santos, Martim da Vila, muita gente boa. E vamos ouvir a indicação dela. Olá, eu sou Fabiane Pereira, jornalista e leitora assídua e queria falar sobre o melhor livro que eu li em 2019. E olha que em 2019 eu consegui manter minha meta e li 2 livros por mês, mas essa gente do Chico Buarque chegando aos 45 minutos do segundo tempo e me arrebatou. É uma leitura muito gostosa, é um romance tragicômico do ganhador do Prêmio Camões 2019. E essa gente conta um pouco a história de um escritor decadente, um escritor que está enfrentando uma crise não só financeira, também como afetiva. Além disso, é um escritor que mora no Leblon, que é um bairro de classe alta no Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro é uma cidade que é completamente marcada por várias tragédias sociais, por uma discrepância social muito grande. E o livro fala bastante sobre isso. O autor gosta muito de caminhar pelas ruas do Leblon. E a partir disso a narrativa vai se desenvolvendo. É um livro que tem traços, né, muito marcantes, apontamentos de linguagem muito interessantes para quem gosta de uma boa leitura. É um livro que eu recomendo muitíssimo. Chico Buarque, né, a gente não precisa apresentar muito, é um dos maiores artistas contemporâneos e o livro Essa Gente é uma ótima dica de Natal, porque além de nos fazer pensar sobre essas desigualdades sociais que assolam não só o Rio de Janeiro, mas todo mundo, também nos faz dar boas risadas, porque é uma tragicomédia, é um livro meio tragicômico e vale bastante a pena. É isso, essa é a minha dica de leitura para esse podcast que eu adoro acompanhar aqui do Rio de Janeiro. Um beijo para todo mundo. Bom, obrigado, Fabi. Obviamente a indicação dela tinha que ser ligada à música, né? Você gosta do Chico escritor, ô Gabriel? Rapaz, eu vou ser sincero, porque aqui a gente não fala de livro que a gente não leu. E dizer que eu só li do Chico Buarque mesmo foi encarte de CD. Ah, você nunca leu nada dele? Não, como romancista não. Ah, não, pode ler que é bom. Prefiro ele como cantor, mas ele tem excelente escritor também. Bom, acho que é isso, né? É isso. Um abraço a todos. A gente ainda volta em 2019, né, Rafael? Sim, a gente preparou uma surpresa para quem nos ouve, para vocês acompanharem a gente em 2020 com mais afinco. Certo. Então tá, obrigado pela participação de todos que dedicaram um tempo aí pra gente. Agradeço desde já quem nos ouviu até o final.
até semana que vem, ou até o Natal, ou depois do Natal não. Provavelmente antes do Natal a gente publica esse nosso último programa. Certo, então eu não vou dar Feliz Natal para ninguém. Não, ainda não. Mas se você estiver ouvindo depois do Natal, eu espero que o seu Natal tenha sido bom, o seu Ano Novo tenha sido bom também, se você está ouvindo em 2020. Um abraço. Um abraço, valeu. Obrigado a todos.